Olá, muita paz de Deus para a tua vida. Para você que ama a palavra do Senhor e que hoje vai acompanhar com a gente as impressões e os comentários do livro de Daniel, hoje o capítulo 6. É um capítulo bem conhecido, você já deve ter ouvido falar dessa parte da palavra de Deus que fala de Daniel na cova dos leões. Mas mesmo assim, eu quero pedir para você dar uma lida, medita no capítulo 6 de Daniel e depois volta aqui e continua esse estudo bíblico com a gente. Capítulo 5, então, Deus passa o domínio da Babilônia para os medos persas através do seu rei, Dario. Dario tinha 62 anos, conforme disse lá no capítulo 5, e agora o capítulo 6. Dario está organizando o seu reino, separando homens, os cargos, escolhendo quem vai trabalhar para ele. E acabou que Daniel se demonstrou superior em tudo em relação àqueles que estavam lá, porque nele havia um espírito excelente, o Espírito de Deus. E isso causou uma tremenda inveja nos demais, porque o rei iria promover Daniel e dar autoridade e poder acima dos demais. Então, aqueles supervisores e governadores, aquela turma toda, armou para Daniel e fez com que o rei achasse que Daniel estava envolvido naquela ideia. Ele disse, todos nós, eles disseram quando foram falar para o rei, né? Todos nós achamos que o Senhor deve fazer um decreto que 30 dias só orem a ti, ó rei, e a nenhum outro Deus. Por quê? Porque eles procuraram na vida de Daniel, procuraram e procuraram algo com que eles pudessem acusar Daniel, algum desvio de verba, alguma corrupção, algo errado, que eles poderiam acusar Daniel e não acharam nada. E eles chegaram à conclusão que só poderiam acusá-lo se usassem a fé de Daniel contra o próprio Daniel. O rei Dario, então, assina o decreto. Então, agora é oficial, por 30 dias, só poderiam orar ao rei Dario. Nesses textos, tanto esse do capítulo 6 quanto os anteriores, em que há decreto dos reis, a gente vê um posicionamento da parte de Daniel, um posicionamento firme, bem decidido, bem consciente. Ele realmente colocava Deus acima de qualquer decreto humano. Ele obedece ao rei, desde que não fira ao mandamento do Senhor. E outra vez, eu digo que esse livro de Daniel, entre outros ensinamentos, ele ensina que Daniel era preparado para enfrentar qualquer situação e ter o seu posicionamento firme para com Deus. Lembra que ele decidiu desde jovem, Daniel 1:8, que ele não ia se contaminar ali na Babilônia. Ele decidiu mesmo com toda a tragédia que aconteceu na vida dele, como nós já comentamos. Ele decidiu ser fiel a Deus. E ali, agora neste capítulo 6, quando ele já está aproximadamente com 80 anos, novamente a sua fé colocada à prova.
a sua perseverança, e ele continua. O mesmo Daniel. O Daniel de quando ele era jovem. A fé só aumentou. O amor a Deus só aumentou. A sua capacidade, a sua inteligência só aumentou. Tanto que agora experiente, mesmo com essa idade avançada, ainda dando fruto, fazendo obras a ponto de chamar a atenção do rei, ele causou uma imensa inveja numa idade de 80 anos. Porque a sua fé em Deus, a sua perseverança, o seu amor e o seu posicionamento continua firme. A palavra de Deus fala, né? Seja fiel, perseverante até a morte. E Daniel ali com 80 anos, que lição para nós? Aqui diz, irmãos, no versículo 10, capítulo 6, que quando ele soube do decreto, ele foi para a sua casa e para o seu quarto e, sabe, abriu a janela para o lado de Jerusalém, né? Porque Salomão, quando ele ia inaugurar o templo, ele orou, né? Quando alguém orar virado para Jerusalém, o Senhor vai ouvir. Lá em 2 Crônicas, capítulo 6 e o capítulo 7, o Senhor Deus confirma, sim, se alguém orar para o lado de Jerusalém, eu vou ouvir. E embora o templo tenha sido destruído por esses próprios babilônicos, Daniel ainda virava para Jerusalém, porque o coração dele não estava na Babilônia. A sua fé estava no Deus verdadeiro. E a palavra diz que 3 vezes por dia ele ajoelhava, lembrando que ele tinha 80 anos, ele ajoelhava e orava, agradecendo a Deus como costumava fazer. A oração, aqui é uma grande lição para nós. É uma das coisas que nós temos que levar bem a sério, desenvolver amor, porque às vezes as pessoas se cansam de orar, porque até a própria Bíblia diz, não é pela quantidade de tempo que você fica orando, porque muitas vezes a pessoa ora muito, não demonstra fé, demonstra falta de fé, porque ela fica ali só repetindo as mesmas coisas, ela não está acreditando que vai mudar. Mas a oração é um exercício que a gente aprende. E mesmo que a gente não saiba orar como convém, a gente sabe que a gente tem a ajuda do Espírito Santo que vai interceder até com gemidos inexprimíveis, porque a gente não sabe orar como convém. E Daniel orava 3 vezes ao dia, por isso a gente entende que o coração dele continuava sem corrupção, continuava fiel a Deus, a sua fé estava ali inabalável. E aí que ele orou, continuou a sua vida de amor e adoração e oração ao seu Deus, porque não era nenhum decreto de quem quer que seja, nenhuma pena de morte que iria afastá-lo do seu amor, da sua comunhão e da sua conversa com Deus. Que lição maravilhosa para nós. A oração, o contato, a intimidade com Deus. A gente precisa orar para gostar de orar, porque muita gente acha chato, acha enfadonho, simplesmente não acha que precisa orar tanto. Jesus, o próprio Jesus, ele orava, a Bíblia diz, que ele se retirava, tinha momentos de oração, de jejum, de consagração. E o Senhor Jesus, quando estava para ser crucificado, ele orava ainda mais intensamente. Então, Daniel, provavelmente eu penso que ele ali nesse dia orou com mais vontade e mais intensamente. E aí que aqueles homens foram lá ver, porque sabe, gente invejosa tem tempo, né? Tem tempo de armar um problema para destruir o outro, tem tempo de armar contra a pessoa pelas costas, tem tempo de ver o que a pessoa está fazendo, tem tempo de procurar erro. E aí eles tiveram tempo para ir lá e ver e dar o flagrante
em Daniel pedindo ajuda a Deus. O rei, como não podia voltar atrás no seu decreto, ordenou que Daniel fosse jogado na cova dos leões, né? Por pressão também dos inimigos de Daniel, dos invejosos. Mas o rei falou para ele: olha, Daniel, que o seu Deus, a quem você continuamente serve, te livre. O rei, claro, naquele momento, percebeu que ele tinha sido manipulado e usado. Ele, claro, percebia, né, a inveja dos outros contra Daniel. O rei, que já tinha demonstrado admiração por Daniel e intenção de promovê-lo, naquele momento, a palavra diz que ele passou a noite sem dormir, ficou muito triste, ficou muito chateado e ficou ali sem dormir. E quando foi de manhã, logo cedo, ele foi lá fazer uma visita à Cova dos Leões. Aí o rei Dario chamou Daniel e Daniel falou: rei, vive para sempre. Sim, Deus enviou seu anjo e me livrou da boca dos leões. Esse é o nosso Deus. Ele não livrou Daniel da cova, mas livrou Daniel na cova dos leões. Talvez a gente esteja passando por alguma situação muito difícil, os nossos inimigos olhando, achando que já acabou, aquele que nos amam sem dormir, pedindo a Deus para nos livrar, e a gente lá vendo os leões. Mas o mesmo Deus de Daniel é o nosso Deus. E segundo a sua vontade, Ele nos livra na cova. E o nome dele é glorificado. E quanto aos invejosos, naturalmente o rei percebeu que eles fizeram aquela armação para o Daniel e também ficou bravo porque ele gostava muito, amava Daniel, gostava do trabalho dele, era abençoado pela vida do Daniel, pelo seu trabalho. O rei, então, deu pena de morte para aquelas pessoas e mudou o decreto. Agora, não era mais para orar para o rei, era para adorar, glorificar o Deus de Daniel. Daniel que foi agente do Senhor na Babilônia. Daniel que perseverou nos momentos difíceis. Daniel que alcançou o favor do Senhor. Daniel que decidiu não se contaminar. Daniel que durante toda a sua vida entrou rei, saiu rei, mas ele ficou lá, firme e forte, porque havia nele um espírito excelente. Pense nisso, se inspire com a vida de Daniel, para que a gente se apegue mais ao Senhor, ore mais, seja perseverante e que o nome do Senhor seja glorificado. Hoje a Babilônia é o mundo que quer viver a sua vida sem a presença de Deus, sem a palavra de Deus, sem os princípios de Deus. Mas eu e você somos a voz do Senhor que vai ser erguida na terra e que glorificado seja o nome do Senhor. Deus seja louvado. Amém.